Fala, meu amigo, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal e nesse vídeo eu vou te explicar o que fazer quando você brochar mesmo usando um Tadalafila. Para quem não me conhece, meu nome é Dr. Eduardo Miranda, eu sou médico dos homens, sou médico urologista e andrologista, especialista em saúde sexual masculina e criador do desafio Máquina de Prazer na Hora H em 21 dias. Então, se você ainda não está inscrito nesse canal, se inscreva agora mesmo, ative as notificações para ficar por dentro de todos os novos vídeos e deixe seu like, que é muito importante para fortalecer o meu trabalho, beleza? Vamos então falar um pouco sobre essa situação crítica, que é o sujeito que está tomando Tadala para dar aquela turbinada na performance, para ficar com um amigo duro que nem essa mesa aqui, que nem pedra, e na hora H, a grande surpresa é que ele acaba broxando. Então saiba que isso é bem mais comum do que você imagina. Então, Tadalafila, de uma maneira geral, tem uma eficácia da ordem de 85%. Ou seja, a cada 10 homens que tomarem Tadalafila, entre 8 e 9 vão funcionar super bem, mas vai ter ali de 1 a 2 que não vai ter uma resposta satisfatória. Muitos homens, quando chegam nessa situação, se desesperam. E eu estou aqui exatamente para acalmar vocês, para dizer que é possível sim a gente tentar entender o que está acontecendo e tentar virar esse jogo. Então vou te falar aqui, 5 situações que estão relacionadas a essas brochadas e no final vou te dar um desfecho para saber como que você pode superar essa situação. Então, primeiro caso, primeiro grande possível culpado de ter feito você brochar na hora H usando o Tadala é a origem errada, uma origem não confiável do medicamento. Então a gente sabe que Tadalafila hoje você consegue encontrar em qualquer esquina. Tem um número muito grande de marcas, um número muito grande de farmácias de manipulação, inclusive produtos provenientes da internet de origem duvidosa. Então não se enganem. Muitos desses produtos podem ter uma quantidade inadequada do medicamento, podem ter inclusive substâncias não permitidas. Então vários estudos que avaliam a disponibilidade de Tadalafila em produtos de origem duvidosa é abaixo dos níveis recomendados. Então se você comprou aquela Tadala da internet, que não sabe nem de onde é que veio, de um vendedor aleatório por aí, muito cuidado. Eu vejo com frequência homens no meu consultório que apenas ao ajustar, trocar um medicamento de origem duvidosa, do mesmo jeito que o sujeito está tomando, por um de origem mais confiável, isso já é suficiente para que ele saia do cenário de não resposta, para que ele deixe de ser um não respondedor e passe a ser um bom respondedor com a Tadalafila, certo? Segundo grande envolvido na brochada com Tadala é o modo de uso, gente. Então, o modo de uso desse medicamento, ele precisa de uma série de detalhes para que funcione muito bem, tá? Então, primeiro é realmente que você tome um tempo suficiente antes do estímulo. Então, Tadalafila já tem uma grande vantagem em relação a Sildenafila, por exemplo, porque é um medicamento que sofre menos interferência dos alimentos no estômago, menos interferência com álcool e tem uma absorção mais rápida do que Tadalafila. Então, se você for ver na bula, lá está dizendo que se você tomar cerca de 15 a 30 minutos antes do estímulo, você já vai ter o início de ação do remédio. Então, apesar disso ser verdade na teoria, apesar disso ser verdade nos estudos experimentais, na prática é um pouco diferente. Já foi demonstrado que aqueles homens que tomam em até 1 hora, o medicamento do estímulo tem um efeito inferior daqueles que tomam com 2 horas ou mais. Então a estratégia aqui, meu amigo, é você se antecipar. Se você está tomando Tadalafila de demanda, sobretudo aquele que você toma só quando vai ter relação, tenha um pouco mais de antecedência, se programe um pouco melhor. Tome pelo menos 2 horas ou até mais. Então, se você de repente está marcando um jantar com a mina, já marcou, deu 3 horas da tarde, 4 horas da tarde, você já está com o medicamento em mãos, já pode colocar ele para dentro, porque ele vai fazer efeito sim durante a noite. Lembrando que ele tem uma ampla janela de oportunidade de pelo menos 36 horas. Então, para que diabo você vai querer tomar faltando apenas 30 minutos para a relação? Então, se antecipe mais, tá? Então, esse é uma coisa importante no modo de uso. E como eu falei, apesar também de, na teoria, o uso de álcool e de alimentos gordurosos não interferirem na Tadala, alguns homens podem ter um efeito ainda melhor se tomados em jejum e sem o álcool na hora da tomada. Então tome esse cuidado. Se você está falhando, está broxando mesmo com Tadala,
tente seguir os mesmos princípios de dar preferência ao estômago vazio e dar preferência também a não ter álcool junto. Outra questão muito importante em relação ao modo de uso é a dose, uma dose adequada. Então, muitos homens com medo, em vez de tomar os 20 miligramas recomendados para o uso de demanda, ficam tomando metade do comprimido. Tem gente que pega o comprimido, dá só uma mordidinha, né? Uma leve mordida, com medo dos efeitos colaterais do remédio ou com medo de ter alguma complicação. Gente, se você está com medo de tomar um remédio, provavelmente é porque você não deveria estar tomando. Porque você está tomando sem a devida orientação, sem ali um profissional estar do seu lado, te dando esse suporte. Então, não tenha medo. Se for tomar de demanda, você vai tomar os 20 miligramas de uma vez. Além disso, é importante que você tenha mais de uma tentativa, né? Então, muitas pessoas, né, nas primeiras tentativas com o remédio estão se adaptando, não tem uma absorção tão boa. Então, para a gente bater o martelo e dizer que o homem não funciona ou funciona de forma insatisfatória com o Tadala, ele tem que ter tentado pelo menos 3 vezes, né? Então, se na primeira vez não deu certo, persista uma segunda e uma terceira em outros cenários, eventualmente com outras parceiras, para ver realmente se tem alguma coisa relacionada apenas a uma questão pontual e que não é uma sequência no seu caso. E lembre-se, também, muitos homens que têm uma resposta satisfatória em relação ao modo de uso estão pecando no estímulo. Então, Tadalafila não gera ereção em ninguém. Ela apenas vai amplificar o estímulo que você já teve. Então, se você está tomando remédio e esperando ter uma ereção para poder procurar o relacionamento, você vai esperar sentado, vai esperar o resto da vida e não vai funcionar. Você precisa estar bem estimulado, tanto do ponto de vista mental, tá com tesão, vendo coisas que são sexualmente estimulantes, como também estímulos regional, né, no seu próprio amigão, porque esses dois processos, tanto o mental como o estímulo local, vão se somar para que você tenha uma boa resposta. Tá? E é claro, lembrar da dose, tá, gente? Então, dose 20 miligramas. Muitos homens me perguntam se você tomar doses mais altas, acima de 30 miligramas ou 40 miligramas, se isso traz um efeito adicional. Eu digo que para a grande maioria dos homens, 20 miligramas vai ser mais do que suficiente. Alguns casos, nesse sentido de falha, você pode falar com o seu médico para tentar 30 e 40 miligramas, mas são apenas alguns poucos homens que vão ter uma resposta, um resgate da resposta por falta de remédio. É muito mais provável que seja um remédio de origem não confiável do que seja questões de dose. Resumindo tudo isso aqui, para quem está tomando uso diário, no uso diário é mais difícil você errar o modo de uso, porque você está tomando todo santo dia. Porém, você pode ainda errar em relação ao estímulo, então muito cuidado com esse cenário. Terceira situação que pode levar você a brochar com o Tadala é testosterona baixa, meus amigos. Então a testosterona é um hormônio que é muito importante que ela esteja em níveis normais no seu sangue para que o estímulo seja processado de forma correta no seu cérebro e a resposta adequada de vasodilatação aconteça. Então já é muito bem demonstrado nos estudos científicos que homens que não respondem a Tadalafila e na avaliação se encontram com a testosterona baixa, ao fazer uma normalização desses níveis hormonais, a resposta ela vai acompanhar. E aí você pode perguntar quais são os níveis normais de testosterona. Eu já gravei vários vídeos a respeito desse quesito, mas para fins de bom funcionamento da Tadalafila, o que eu recomendo são níveis acima de 400. Se você está de 400 para cima, então certamente não é testosterona o seu problema. Se está ali entre 300 e 400, isso ainda vai gerar alguma polêmica, mas é bem provável também que não seja o problema. Porque para a testosterona baixa afetar a Tadala, que é um medicamento altamente eficiente, geralmente tem que estar abaixo, inclusive, de 200, tá? Então, muito cuidado. É importante normalizar, mas não pense que tudo vai se resolver por questões de testosterona, né? Quarta grande item, grande fator que deve ser avaliado para quem está broxando por mesmo tomando Tadala, são doenças neurológicas. Então, lembre-se, o óxido nítrico que é liberado no seu pênis para gerar a ereção é liberado pelos nervos. E a Tadala vai pegar carona para impulsionar esse resultado. Porém, meu amigo, se você está com alguma alteração nos seus nervos, seja porque você tem diabetes, seja porque você fez uma cirurgia da próstata, seja porque você tem uma doença desmielinizante, então, infelizmente, a Tadala não tem o que otimizar. Então, nesses casos, eu digo, faça o teste do jeito que eu mencionei, mais homens que têm problemas neurológicos,
muitas vezes podem precisar de outros tipos de tratamentos complementares. É o que eu sempre falo em homens que fizeram cirurgia da próstata. E acredite, muitos homens que nem sabem que têm doenças neurológicas ou que têm diabetes e nem sabem que têm manifestações neurológicas de diabetes podem ser identificados apenas por esse quesito. Então, muita atenção. E a quinta e última causa de você estar broxando com Tadala pode ser porque você tem uma disfunção mais grave. E aí eu estou falando sobretudo nas disfunções vasculares. Então lembre-se, o nosso pênis funciona como um grande vaso sanguíneo. Se o fluxo que chega lá é um fluxo limitado, se o próprio músculo lá está doente, ele não consegue se expandir, então, meu amigo, a tadalafila está fazendo o efeito, está dilatando os vasos, está dilatando o músculo, mas simplesmente existe um problema na maquinaria da sua ereção. Então, nesses casos, que é um caso, digamos ali, é o último caso, a gente tem que tomar providências maiores. Para isso, para saber se você tem um problema vascular no seu pênis, ou eventualmente se até se tem envolvimento do último fator, que é um fator neurológico, é muito interessante você fazer um Doppler de pênis. É isso que geralmente eu recomendo para um homem que está sabidamente falhando com Tadala mesmo após ajuste de dose, de procedência, de modo de uso, de estímulo e com a testosterona normal. Nesses casos, o Doppler vai indicar se você tem um problema mais grave. Mas eu queria fazer também uma alusão, porque não é apenas problemas graves da esfera vascular. Pacientes psicogênicos de alto grau também não respondem a tadalafila. Então, muitos homens tomam Tadala como uma forma de reforço de confiança para que pouco a pouco consigam restabelecer aquela confiança e se livrar do medicamento, digamos assim. Mas se você tiver com ansiedade muito alta, lembre-se, a adrenalina, ela é o anti-ereção, é a substância anti-ereção mais potente que existe. Se ela estiver alta, ela acaba vencendo a tadalafila, porque a tadalafila ela vai ter um efeito no seu corpo, uma dose ali que vai ser a dose que você tomou. Porém, a adrenalina, frente a uma ansiedade de performance, ela pode inclusive tender ao infinito. Quanto mais ansioso você ficar, mais você vai bloquear a Tadala. Então, muito cuidado nesse cenário. Nesses casos, você precisa às vezes associar outras terapias, eventualmente até terapias intracavernosas, injeção na base do seu amigão para deixar ele duro, para que você consiga reconquistar sua confiança. E aí, nesses casos, os psicogênicos, apesar de muitas vezes serem casos muito graves e críticos, eles são eventualmente curáveis. Uma vez que você restabelece esse homem num relacionamento satisfatório, na medida que ele começa a empilhar experiências positivas, pouco a pouco, você pode eventualmente retirar esse medicamento e voltar a usar apenas o tadalafila, né? Você pode tirar injeções ou tratamentos mais complexos para que ele volte para a tadalafila e uma vez que ele esteja bem, digamos, reestabelecido, você pode inclusive tirar a tadalafila e ele volta a ficar completamente normal. Gostou desse vídeo? Então, meus amigos, espero que vocês tenham entendido que falhas, brochadas com tadalafila são possíveis, são mais comuns do que você imagina. Então espero que esse vídeo possa te orientar para que você aprenda a como lidar nessa situação para minimizar essas falhas. Agora, se você quiser aprender uma estratégia online, a minha metodologia para que você fique mais duro por mais tempo, com libido lá em cima e deixando a sua mulher viciada em você de forma completamente natural, então conheça o meu desafio Máquina de Prazer na Hora H em 21 dias, que está com próximas vagas abertas muito em breve. Se quiser saber informações da próxima turma, clique no link que está fixado aqui no primeiro comentário, que eu estou te esperando lá, hein? Meu grande abraço e até o próximo vídeo.